Olá a todos, a paz do Senhor Jesus e bem-vindos mais uma vez ao canal Está na Bíblia. Hoje iremos conhecer a história da rainha Esther. 5 fatos sobre a vida de Esther. O primeiro fato, ela era órfã. Esther era uma menina órfã que foi criada por seu primo Mardoqueu, ambos judeus exilados na Pérsia. Esther cresceu e se tornou uma jovem muito bonita, e Deus tinha um grande plano para a sua vida. Naquele tempo, Assuero, rei da Pérsia, governava um vasto império que se estendia da Índia até a Etiópia. Segundo fato, seu nome original era Hadassa. O nome original de Esther era Hadassa, o qual teria sido mudado em decorrência de sua beleza. Por esse motivo, há autores que atribuem a ambos os nomes o mesmo significado. No entanto, esses nomes não têm relação etimológica. Hadassa significa murta, proteção. Esther significa estrela. Certo dia, o rei Assuero decidiu fazer uma grande festa em seu palácio, o qual durou 180 dias, conforme está escrito em Esther 1, do 4 ao 5. Vejamos. Para mostrar as riquezas da sua glória, do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete, e a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no palácio do Jardim Real. Esther 1, 4 e 5. No último dia da festa, o rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti, para que todos pudessem admirar sua beleza. Mas a rainha Vasti recusou a ir. Por esse motivo, o rei Assuero a destituiu do trono. E é nesse momento que vemos o agir de Deus de maneira oculta, em silêncio, porém com muito poder. Porque, vejam bem, no livro de Esther, a palavra Deus não aparece. Porém, Deus está agindo e o propósito de Deus era salvar o seu povo através da rainha Esther. Terceiro fato, Esther é escolhida para ser a rainha da Pérsia. Com a recusa de Vasti em entrar na presença do rei Assuero, então ele convoca moças de boa aparência para escolher uma nova rainha. Esther alcançou graça diante do rei, que a escolheu como a nova rainha em lugar de Vasti. Mardoqueu, o primo de Esther, ficou sabendo de um plano para assassinar o rei e o denunciou a Esther, que contou tudo ao rei. O plano foi frustrado e Mardoqueu ficou conhecido como um herói que salvou o rei. Mas mesmo assim, a vida de Esther e de todos os judeus na Pérsia estava em perigo, pois um oficial do rei chamado Amã havia convencido o rei a ordenar o extermínio de todos os judeus do império. Vamos ao quarto fato, o plano de Esther para salvar o seu povo. Mardoqueu pediu a Esther que usasse de sua posição como rainha para interceder pelos judeus perante o rei. Mas para fazer isso, Esther teria que correr um grande risco, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado. Se ela entrasse sem ser chamada, poderia ser condenada à morte. Foi, portanto, nesse momento difícil para a vida de Esther, que ela se enche de fé e coragem e convoca um jejum e oração por 3 dias. Vejamos então o que está escrito. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. E Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther 4, do 15 ao 17.
Passados 3 dias de jejum e oração, Ester coloca seus trajes reais e entra no pátio. Ao vê-la, o rei Assuero estende seu cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Ester 5:2. Então o rei perguntou a Ester qual era o seu pedido. E ela convidou o rei e Amã a um banquete que ela havia preparado. E no dia do banquete, Ester solicita a presença do rei a um segundo banquete, que será realizado no dia seguinte. E na ocasião do segundo banquete, Ester revelou para o rei que ela era uma judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Ester também contou que Amã era o autor de toda aquela maldade. E quando o rei soube, ficou muito furioso e saiu do banquete. Veja o que está escrito. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Ester 7:7. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violar a rainha na sua presença e na minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isto, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. Ester 7:8. Devido àquela atitude de Amã em reclinar-se sobre o assento de Ester, o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da vida de Amã, o qual foi condenado à forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu. Como havia um decreto real para eliminar os judeus e o decreto do rei não pode ser revogado, então a rainha Ester conseguiu que o rei publicasse um novo decreto para que os judeus pudessem se defender no dia marcado para sua execução. Quinto fato, a festa de Purim. Devido a todo aquele acontecimento, foi estabelecida a festa de Purim como uma celebração permanente em Israel, pela grande vitória alcançada sobre os inimigos do povo de Deus. O povo de Deus no dia foi determinado pela sua execução e Deus entregou eles a vitória. Esta é a história de Ester, uma mulher corajosa que arriscou a sua vida para salvar o seu povo da perseguição e da morte, e nos ensina a importância da coragem, da sabedoria, da lealdade e da fidelidade a Deus. Amém? E assim chegamos ao fim desse vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.